Problemas financeiros em relação a aluguéis, pagamento de funcionários. Bom, para quem não sabe, as igrejas têm sim funcionários, aqueles da limpeza, aqueles que fazem manutenção, inclusive até mesmo alguns pastores e obreiros acabam recebendo salário. Tanto é que muitos deles acabam entrando na justiça para receber, então, o fruto do seu trabalho. Outras igrejas também grandes, principalmente do ramo da Assembleia de Deus, também têm alguns problemas. Inclusive, a igreja de Silas Malafaia está passando por esse problema. Ela tem atrasado ali os salários de alguns funcionários, inclusive tickets, alimentação e até mesmo algumas passagens que seria para ônibus, metrô, enfim, para se locomover do trabalho até a casa e de casa para o trabalho. Está atrasado. Essa não é a primeira vez que surge esse assunto na internet de Silas Malafaia atrasar os salários dos funcionários. Inclusive, da outra vez também gerou um grande desconforto, o assunto acabou indo parar na internet e dessa vez a mesma coisa. Claro que acaba gerando ali para aqueles que estão trabalhando um certo desconforto, porque todos têm contas para pagar, inclusive no dia. Se não paga no dia, eles cobram juro. Água, luz, por exemplo, eles vêm e cortam. Internet, eles vêm e cortam. Então, acabou sendo, então, alguns bens essenciais, digamos assim, como é o caso da água, luz e internet, que os caras da tesoura lá. Agora resta saber quando o Silas Malafaia vai pagar e, é claro, se haverá um bônus em cima do atraso, justamente porque acaba se pagando, então, para o credor, digamos assim, os juros que se cobra. Já que falamos de Silas Malafaia, teve um tempo atrás também que ele passou por uma situação econômica muito terrível, inclusive envolvia a Central Gospel, que era uma das gravadoras dele na época. Hoje eu já não sei se a Central Gospel ainda está ativa e se ainda é dele, mas na época ele não teria o dinheiro para pagar, mas diz ele que teria bens aplicado, ele não tinha em espécie, mas teria em aplicação para quitar as dívidas da Central Gospel na época e estabilizar as coisas. Então, de lá para cá, eu já não soube mais se a Central Gospel ainda é dele ou não, se ela está ativa gravando. Inclusive, gente, o JA era da Central Gospel, o Robson Monteiro era da Central Gospel. Vocês lembram quando esses meninos foram lançados pelo Raul Gil? Foi Silas Malafaia que foi lá, então, pegar esses meninos para gravar o primeiro CD deles. Já que falamos dos problemas financeiros e iniciamos falando de Valdemiro Santiago também já passou por essa situação de atraso de salário de funcionários, mas acontece que, na época, a situação dele foi um pouco mais terrível, porque os funcionários fizeram um auê em frente à sede do Brás, levaram aqueles espécies de microfone, o sindicato foi lá na frente, fizeram gritaria, funcionário falaram da situação na frente, gravaram vídeos, distribuíram à vontade na internet. Então, a situação do Valdemiro Santiago foi a mais feia na época, justamente por haver greve. Inclusive, esses caras não eram aqueles caras que trabalhavam filmando os cultos, alguns eram da rádio, enfim, funcionários diversos, porteiro, aqueles que cuidam dos carros, eram uma gama de funcionários que foram para a rua e não era pouco, não. Todos eles reclamando o seu salário atrasado. Na época, quem foi apaziguar a situação não foi nem Valdemiro Santiago, foi Raquel Santiago que se reuniu com os funcionários lá e amenizou a situação, mas demorou uma cotinha ainda para aquilo ser pago. Falar de Valdemiro Santiago, dessa pindaíba que ele vive nada, gente. Valdemiro Santiago tem dinheiro para diacho, ele tem investimento em Fernando de Noronha, tem investimento em Ilhabela, tinha mansão em Alphaville, não sei se a justiça já empenhorou, se ele conseguiu vender, porque, se não me engano, na época ele estava vendendo por 25 milhões. Mas ele tem bens demais, bens demais. Então ele anda nessa pindaíba, sem contar as fazendas que estão lá no Mato Grosso, conforme mostrou Marcelo Rezende naquela reportagem, onde Valdemiro Santiago amaldiçoou ele. Vocês se lembram? Então, foi mostrado tudo pelo Marcelo Rezende. Então, Valdemiro Santiago tem dinheiro, mas não paga os aluguéis. É uma coisa impressionante como esse homem não paga o aluguel. Para vocês terem noção, Valdemiro Santiago parece um espermatozoide, um dos piores inquilinos. Olha para vocês verem. Olha para vocês verem. Ele mora num lugar que é um ovo, o apartamento é um saco,
a torre é um cacete, o vizinho da frente é cabeçudo, só faz besteira, o de trás é um pentelho e o outro mais atrás só faz merda. E quando o dono fica duro, enxota todo mundo para fora. Esse seria Valdemiro Santiago. Mas acontece que faz tempo já que a gente não vê ele soltando aí os inquilinos sendo vazados da casa justamente por expulsão de proprietários. Mas agora a justiça está tomando uns outros meios, está empenhorando as coisas dele. As últimas notícias que saiu de penhora era justamente do Templo do Brás. Mas pelo jeito ele permanece com ele, pois ele continua fazendo os cultos lá ainda. Só que lá em São Paulo, ele alugou um apartamento para abrigar uma família de pastores em 2017. Olha para você ver, depois que o pastor entrou para dentro do templo, nunca mais foi pago o aluguel. Nós estamos em 2022 já, então para vocês verem que faz 5 anos que Valdemiro não paga esses aluguéis, então a dona entrou na justiça. Chegaram a fazer um acordo um tempo atrás, mas não foi cumprido. Então o que a justiça decidiu? Vai empenhorar telão, microfones, aparelhagem de som lá da sede do Brás, para cobrir, então, essa dívida de aluguel aí que Valdemiro Santiago não vem pagando há 5 anos já, digamos assim. 5 anos, mais de 5 anos que eles não vêm pagando aluguel de lá desse lugar onde foi para abrigar uma família de pastores. Agora, toda vez que chega nesse ponto de penhora, parece que ele deixa chegar justamente nesse ponto. Ao ponto de penhorar bens, que é onde parece que ele vai para a rede de televisão e pede para os fiéis esse dinheiro. Foi o que aconteceu da última vez. Quando a situação chegou a esse ponto, ele teve argumento para chegar nos fiéis e pedir dinheiro. Então, os fiéis foram lá, fizeram aquele montante para ele de arrecadação, juntaram tudo num pacotão e deram na mão dele. Ele foi lá e quitou as dívidas. Então, provavelmente, gente, essas penhoras aí não vai nem chegar a acontecer, porque pode esperar, daqui a pouco ele vem aí em um dos seus programas, falando que a justiça vai tomar dele isso, porque se tirar dele lá da igreja, como que ele vai fazer os cultos, como que os irmãos vão ouvir a hora que ele falar, como que vai ter telão lá para poder enxergar ele quando ele fala, para contar os milagres, como que vai acontecer? É nessa choradeira aí que depois ele vem, então, dá-se o valor da dívida e a divisão para cada um, para que eles vão lá e doem, e ele vai lá e paga, e fica tudo do mesmo jeito, que daí ele não precisa vender, porque ele tinha um hotelzinho lá em Fernando de Noronha, vocês lembram disso? Lá em Fernando de Noronha ele tinha um hotelzinho que foi lançado na internet aí há uns 6, 7 anos já. Hoje eu não sei se é dele ainda, mas as fazendinhas lá no Mato Grosso, que inclusive um dos irmãos dele que morreu esses dias era um dos administradores de uma das fazendas dele lá no Mato Grosso. E isso foi contado também justamente no momento que, infelizmente, o irmão dele morreu. Então ele vai continuar. E quem vai pagar essa dívida, na verdade, são os fiéis. E ele vai continuar com aquele barquinho lá que tinha o nome da esposa dele. Vocês sabem disso também, né? Tinha lá um barquinho lá com o nome da esposa dele. Coisa linda, coisa linda. Homenageou a esposa com aquele sagrado dinheirinho que provavelmente entra dos dízimos, até porque já houve uma investigação sobre isso para saber se ele estava tirando o dinheiro da igreja para usufruir dele e comprar bens para si próprio. Então, a maioria dos bens está espalhado em nome de terceiros, como é a fazendinha lá e coisa e tal, como é a casinha. E aí vai, segue-se a coisa. Enquanto isso, os irmãos vão doando e ele vai resolvendo esses problemas financeiros dele. Porque quem tem problema financeiro na Igreja Mundial não é Valdemiro Santiago, não se engane. A gente entra falando que Valdemiro Santiago está com problema lá, que expulsaram o inquilino de lá, que estão penhorando daqui, está empenhorando de lá, ele está perdendo aqui um culto aqui, está perdendo um culto lá porque está fechando as igrejas. Não, quem tem dívida são os fiéis. E é por isso que os fiéis se juntam depois, vão lá e pagam, porque ele não tem dívida. As dívidas são exatamente dos fiéis. E é basicamente o que vai acontecer agora nessa questão dessa penhora aí das aparelhagens de som lá da igreja do Brás, uma das maiores igrejas dele aí que está no país. Enfim, escutem para vocês verem. E quanto a Silas Malafaia, até agora não se pronunciou se vai pagar, se vai deixar de pagar, quando vai pagar. Enfim, ainda não há nada sobre o assunto. Mas está aí, então, que alguns funcionários dele estão com os salários atrasados. Beleza?